Deus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em seu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo e reflexão do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Agradecemos, Senhor, a tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos assistem. E rogamos que tu possa nos envolver nesse instante, trazendo-nos a tua paz, a tua bênção e a tua luz sobre as nossas vidas. E também sobre os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião na noite de hoje. Onde quer que eles estejam, Senhor, que eles também possam receber as emanações do Teu Espírito maravilhoso. Também te rogamos pelo nosso lar, nossa casa, nossa família, nossos parentes, amigos, vizinhos, todos aqueles que nos são mais caros. Também, Senhor, te rogamos por todos aqueles que nos pedem prece, em qualquer lugar que eles estejam, nos hospitais, nos leitos de dores, nas casas de atenção, qualquer lugar onde haja um sofrimento, Senhor, tu possas estender os teus mentores espirituais para que possam aliviar todos esses problemas. Por último, também te rogamos pelo nosso planeta, pelo nosso país, que ambos estão passando por algumas dificuldades. Que tu possa, Senhor, derramar sobre os dois as tuas bênçãos maravilhosas, a fim de que esses problemas sejam diminuídos ou sanados. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reunião da noite, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam em nossos corações, nos acompanhem, nos fortaleçam, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos lá. Nós estamos no capítulo 22, a segunda parte do livro dos médiuns, que nos fala a respeito da mediunidade nos animais. Continuando a leitura. Dizem, os espíritos mediunizam a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras, mesas e pianos. Fazem que se movam sim, mediunizam. Não, porquanto mais uma vez o digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir. Isso aqui é importante. Que há de extraordinário em que, com o auxílio de um ou de muitos médios, façamos se mova a matéria inerte, passiva que, precisamente em virtude da sua passividade, da sua inércia, é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe queiramos imprimir. Para isso precisamos de médiums, é positivo, mas não é necessário que o médium esteja presente, ou seja, consciente. Pois que podemos atuar com elementos que ele nos fornece. A seu mau grado e ausente. Sobretudo para produzir os fatos de tangibilidade e o de transportes. O nosso envoltório fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais imponderável dos vossos gases, com uma propriedade de expansão e de penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável para vós, unindo-se, casando-se, combinam-se com o envoltório fluídico, porém animalizado do médium, nos permite imprimir movimento a móveis quaisquer e até quebrá-los em aposentos desabitados. Vou parar um pouquinho nesse pedacinho. Tá, então o que ele está dizendo aqui, Sandra, é que todo tipo de fenômeno precisa do médium. Precisa do médium. Mas para que esse fenômeno ocorra, eles têm que juntar, consorciar, casar esses elementos fluídicos deles com os elementos fluídicos do médium, a fim de que o fenômeno ocorra. Se isso não acontecer, não vai haver fenômeno. Mas como a mediunidade e os espíritos são elementos que são capazes de que esses fenômenos sejam realizados, então é necessário o plano espiritual, o plano material, para que este fenômeno aqui no plano material se dê. Então, é isso o que ele está dizendo com relação a esse primeiro parágrafo que nós acabamos de ler. Continuando. Diga, vai falar alguma coisa?
Não, 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 não. Só me ajeitar, porque a minha coluna tem que ficar se ajeitando toda hora. Ah, tá. Tudo bem. Então vamos à leitura. Continuando. É certo que os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais, e muitas vezes o terror súbito que eles denotam, sem que eles percebais a causa, é determinado pela visão de um ou de muitos espíritos mal intencionados com relação aos indivíduos presentes ou com relação aos donos dos animais. Ainda com mais frequência, vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem, tende como certo que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em impedi-los de mover-se. Lembrai-vos da mula de Balaão, isso é que nós falamos na reunião passada. A mula de Balaão, que, vendo um anjo diante de si e temendo-lhe a espada flamejante, se obstinava em não dar um passo. É que, antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quisera tornar-se visível somente para o animal. Mas, repito, não mediunizamos diretamente nem os animais nem a matéria inerte. É-nos sempre necessário o concurso consciente ou inconsciente de um médium humano, porque precisamos da união de fluidos similares, o que não achamos nos animais nem na matéria bruta. Opa! Tá aqui, então tá explicado, ô Sandra. Aqui está explicado. Diga, quer falar? Então, esse espírito que apareceu para a mula, ele se aproveitou do ectoplasma do médium, Sim, do, do, do rapaz, do do, Balaão. do profeta E Balaão. ele conseguiu saber, porque Isso, ele doou sem saber. Ele se isso, aproveitou para aparecer para o bicho e proteger ele, para que o bicho não fosse para o lugar que seria perigoso para ele, né? Olha que interessante, né? muito interessante. Porque a visão é que ele podia a, a, usufruir de algum material do próprio animal. Mas não. Não, não, não pode. Até porque já foi falado na reunião anterior, nós falamos na reunião anterior, ele disse o livro, né, de que Que o animal não, não tem não tem condição mediunidade. de ligar o fluido do médium, aliás, do espírito com o do animal. Não tem o mesmo nível de evolução. É uma maravilha isso. Realmente É como as coisas encaixam. Agora fica bem claro entender. bem bacana de Porque a entender. gente leva a entender isso por conta de serem animais. E de certa forma, por exemplo, um cachorro e uma mula são animais complexos já. Sim, sim. Né? São animais mais complexos, então deu margem. É mais uma polêmica que a gente vai mudando o pensamento. Isso. Interessante demais. Tá? Então, o estudo, a reflexão, é que vai tirar da cabeça da gente as minhocas que a gente teima e continua a alimentar há tanto tempo. É por isso que, ó, o estudo tira de nós o fanatismo, ó Sandro. Por isso é que os fiéis de outras religiões, não estou dizendo todos, alguns são bastante fanáticos, porque eles não leem, não raciocinam, não reflexionam sobre determinado assunto, mas eles assimilam aquilo que os seus líderes religiosos lhes informam. E às vezes, Sandra, pode não ser verdadeiro aquilo que está lhes sendo informado. Aí cria o medo neles para que eles não procurem, como Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, eles estão presos, não estão libertos porque eles são ignorantes com relação a estes conhecimentos. E por isso,
são muito fáceis de serem manipulados. Esta é a questão. O problema também, Sandra, é que o ser humano adora ser enganado. Ô raça, Sandra, o ser, o ser humano adora ser enganado, adora ser enrolado. E se a gente tenta abrir o olho dele, fica zangado, fica com raiva. O ser Mas é humano, interessante que eles querem abrir os nossos olhos, isso, com os olhos né? Eles fechados. querem abrir, vão nos salvar. Mas sabe, Rubim, eu vi, eu não sei onde que eu vi, que é necessário esse tipo de igreja. Porque, dependendo da pessoa, porque assim, o espiritismo é uma coisa bem complexa. Você tem que ter um mínimo de um nível intelectual para poder compreender determinadas coisas. É claro que não, pessoas que não têm não possam, mas demanda você ter um nível intelectual para poder compreender. E aí, às vezes, a pessoa é, no caso, como tu está dizendo, ignorante, então aquilo, pelo menos ela está naquilo, porque eu imagino que ela esteja lá com a intenção de se melhorar, com a intenção do jeito dele, do jeito daquela igreja. Então aquela igreja combina. Porque talvez se ele viesse para cá, para o Espiritismo, talvez ele largasse, por não conseguir compreender ainda. Então eu acho que assim, mesmo que tenha esse tipo de manipulação, porque assim, nem todo evangélico é ruim, nem todo Não, lógico, evangélico lógico, lógico. como é que se diz? Manipulável. Sim, isso. Mas aquilo que é ensinado, que ele pode raciocinar em cima daquilo, é para ele. Como a Igreja Católica, que quer impor um monte de coisa, né? A Igreja Católica, assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu já fiz. É isso mesmo. Né? É. Meu pai tem um livro que conta histórias absurdas da época, do começo da Igreja Católica. As atrocidades que foram feitas. É? E hoje quer, né? É que eu faço o que eu faço, o que eu digo, mas não faço nada do que eu fiz. E Ah, do que eu mas, continuo fazendo, porque tem vontade. Então, eu acho que combina, cada um está no seu momento. O que não pode é o que acontece, que é um desrespeitar o outro, desmerecer o outro. é. Como é que a pessoa diz que Allan Kardec não presta, que fala bobagem, se ele nem conhece? Não tem como. A gente até já falou disso. Como é que eu vou falar que algo não presta se eu nunca li nenhuma página, não sei nem para onde é que vai? Só porque alguém disse, ou melhor, alguém se sente ameaçado pelos ensinamentos que são dados. Pela forma de agir, a forma desinteressada, isso do âmbito geral, né? Porque deve ter espírita interesseiro, deve ter espírita que se aproveita e tudo mais. Também estou tirando, a gente não é perfeito, não, estamos longe disso. Como, por exemplo, a gente não ia combinar numa igreja evangélica, que dita regras, que dita o que tu pode comer, o que tu não pode, que tem que namorar com o outro, que tem que isso, que vai na tua casa perguntar por que tu não foi para a igreja, que tu está com um corpo, que isso, que aquilo outro. Isso não ia combinar, porque para a gente não faz o menor sentido. É verdade. Mas tem uma coisa interessante que tu falaste aí com relação, se eles, né, com relação à religião deles, se eles viessem para cá, eles iam sair. Tá, mas se eles iam sair por alguns motivos. Primeiro, Sandra, que aqui a salvação não é fácil. E lá é muito fácil de se salvar. Acho altíssimo. Entendeu? Aí o povo ia ficar, não, para isso aqui não dá para mim, né? Aqui não é fácil, eu tenho que batalhar muito, eu tenho que lutar muito, tenho que sofrer um bocado, não sei o que, não sei o que. Pronto. É a Pode. porta estreita. É a É, porta estreita que eles também falam lá. É interessante isso. é, Porque essa historinha de porta lá, de porta estreita, veio da Bíblia, veio deles. Está lá na mesma Bíblia que a gente lê, eles lê também. isso, é a mesma coisa. É a mesma E coisa. aí? Ninguém quer entrar Aí pela não faz porta. sentido ele
dá o dízimo e acabou. Tá tudo liberado, tá tudo limpo, tá zerado. Aí seria injustiça de Deus. Eu fiz e aconteci porque eu dei o dinheiro para fulano, tá zerado. Não, tu não fez mais nada. Quem tu magoou, quem tu mandou sofrer, quem tu fez aconteceu, vai ficar por isso mesmo. Só porque. Entende? É algo que não faz o menor sentido. É. Ou seja, aquele tudo que. Aí eu não perco tempo falando porque ele mesmo se contradiz quando ele fala isso. Tu faz a pergunta dessa, ele foi para ti e disse, olha, tá, demônio, é o demônio que tá mandando tu falar isso. Sabe? Porque tem argumento. Eu sou muito prática, eu sou muito lógica. É por isso que eu gosto disso, como eu também gosto das religiões orientais. A sabedoria das religiões orientais, elas não se baseiam no fantasmoso. Elas usam até metáfora para, né? Mas é baseado no. Ele te dá uma lição lógica. Não cai do céu as coisas lá também. Pois é. Então, é esse aqui é o problema. Porque a gente não está preocupado em perder adepto ou coisa parecida, ou chamar adepto. Não, não estamos preocupados com isso. Mas eles estão. Muitos estão muito preocupados. Tão preocupados, também. Tão preocupados, ô Sandro, que, que eles tocavam fogo e mandavam queimar as pessoas, crucificavam ou coisa parecida, né? Porque eles queriam demonstrar para os fiéis de que eles estavam com a razão. Mas é assim mesmo. Como tu disseste aí, não, essas igrejas têm que acontecer, então, tudo bem, tá certo, ótimo. Isso é verdade. Por isso é que Jesus dizia, é necessário que venha o escândalo. Mas aí por quem vem esse escândalo? Então, tudo é necessário. Tudo que acontece é porque tem que acontecer para que a coisa entre nos eixos. Tudo que acontece de mal vai resultar, para nós espíritos e para a doutrina, vai resultar mais cedo ou mais tarde um bem futuro. Então a gente não precisa ficar preocupado. Eu vou morrer, eu vou ficar sofrendo. Não, sim. Mas o resultado, apesar da gente não gostar, apesar da gente ficar chiando, o resultado para nós vai ser muito melhor. A gente vai acabar se libertando de alguns débitos, se desvencilhando da consciência, daquilo que a gente errou, para que a gente sinta e fique mais feliz no próximo período, numa próxima vez, em outra hora, em outro momento. Exatamente. Continuando então a nossa leitura. O Senhor T disse, magnetizou seu cão. A que resultado chegou? Matou-o. Porquanto o infeliz animal morreu, depois de lhe haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequentes à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido aurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente. Assim, mas isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito O interessante. que é a atonia? Deve ser, a atonia deve ser sofrimento, Paralisia. torpor, paralisação, qualquer coisa assim. Lentamente. Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito
e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, aniquilá-los-íamos instantaneamente se os mediunizássemos. Então, ele está dizendo aqui, se eles do lado de lá mediunizassem os animais para poder transformá-los em médiums, em transmissores de mensagem ou coisa parecida, eles matariam os animais. Tá? Então, por isso, os animais não podem ser mediunizados. Porque, repetindo aquilo que a gente já falou na reunião passada, o envoltório fluídico dos animais é muito inferiorizado com relação ao envoltório fluídico do ser humano. Logo, os animais pressentem, mas não podem ser médiums. Não podem ser médiums. Aqui, eu não sei se tu já assististe o filme Nem por Cima do Meu Cadáver. O papagaio falava as coisas que o espírito estava dizendo e a pessoa que estava ali do lado, logicamente, aquela pessoa deveria ser médium para que o papagaio repetisse tudinho que o espírito estava falando. Deu orientação todinha, quer dizer, quem estava orientando era o espírito através do papagaio, mas não era propriamente o papagaio que estava sendo mediunizado, mas sim os fluidos daquele ex-noivo da moça que estava ali, que ele estava relatando para ele que ele deveria ser orientado para ir atrás da futura noiva e que o espírito não queria que ele se envolvesse de jeito nenhum. Então, é isso. Então está muito bem perfeito, muito bem entendido de que, apesar de os animais perceberem a presença dos espíritos, eles não podem ser elementos mediúnicos para esse trabalho. Nenhum tipo de trabalho. Muito bacana, muito bacana. Comentário, Sandro, ou não? A respeito disso. Agora, ao decorrer do texto, também fica mais claro essas ocorrências com animais. Eu já vi uma história, né? Eu morava no Rio Grande do Sul, que tinha um gato, ele deu 7 voltas na casa e morreu no pé do dono. Aí, na época, eu questionava a mamãe se isso não era influência de espírito e tal. Aí ela me disse, ó, ele pode ter visto o espírito, ficou em pânico, teve um mal súbito. Porque eles têm essas coisas, tem ataque cardíaco, essas coisas, e morreu de susto. E a gente não sabe o que ele vê, né? Verdade. Verdade. Então, é isso que acontece. Continua. Aquele lance do gato absorver negativa, então isso não procede, né? Não, não procede, não. Não procede porque... Pode ter sido só um susto. Um susto desse que ele teve. O susto de ter visto a entidade. Continuando a leitura. Isto posto, reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas, que certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos humanos, se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente aos animais selvagens, habitantes das solidões. Mas daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, há um abismo, a diferença das naturezas. Então, ele está só confirmando tudo aquilo que ele já tinha dito um pouquinho antes, né? Que não existe nenhuma possibilidade de os animais serem intermediários entre eles e os homens. Não tem como.
Médiuns, somente os homens podem sê-lo. Continuando a leitura. Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível. É com o auxílio dos materiais que possui que o médium traz ao nosso pensamento em linguagem vulgar. Traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar. Ora bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Tem ele ali palavras, números, letras, sinais quaisquer semelhantes aos que existem no homem, mesmo o menos inteligente? Entretanto, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, adivinham-no até. Sim, os animais educados compreendem certos pensamentos, mas já os viste alguma vez reproduzi-los? Não. Deveis então concluir que os animais não podem servir de intérpretes. Ele continua repetindo aqui da impossibilidade dos médiuns, aliás, dos animais serem usados como médiuns, porque no seu cérebro não tem os elementos necessários para essa manifestação. Como ele falou, não tem alfabeto, não tem números, não tem pensamento, não tem raciocínio, etc, etc, etc. Isto. Só isto. Então, é isso que ele está nos falando. Então, ele já bateu bastante a respeito da impossibilidade, Sandra, de os animais serem elementos mediúnicos. Então, não tem como. Nós já aprendemos hoje que isto é totalmente impossível. Totalmente. Comentários? Não, estou feliz que eu tive angariei novo conhecimento. Tá. Assim, da última quarta para hoje. Certo. Muito bem. Então, nós estamos aprendendo com isso. Porque eu imagino assim, isso, vou viajando um pouco. Porque, por exemplo, tem certos tipos de macacos que conseguem se comunicar com o homem. Não tem? Mesmo que de uma forma bem primitiva, eles conseguem se comunicar. Sinais. O cachorro também. O cavalo também. De forma muito primitiva, mas eles se comunicam com a gente se comunica com eles. Mas isso não quer dizer que eles têm essa possibilidade. Por conta do que ele já explicou, e a explicação é precisa, a explicação é o nível do fluido entre o fluido animal e o fluido hominal. Não tem como se casar, não tem como haver noivado, casamento, etc. Continuando. Resumindo, os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns. Pronto, tá aí. E somente entre os encarnados, espíritos como nós, podemos encontrar os que nos sirvam de médiuns. Quanto a educar cães, pássaros e outros animais, para fazerem tais ou tais exercícios é trabalho vosso e não nosso. Tá, e aí é outra coisa. Aqui treinamento, educação de animais para ficar um pouco mais habilitado, habilidoso, etc, etc, etc. É uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, os cães policiais são treinados, mas isso não quer dizer que eles tenham a inteligência muito acima. É treino, né?
Ou seja, eles ficam condicionados àquele trabalho. Porque o animal a gente pode Um condicionar. tipo de comunicação bem específica, é. O animal a gente pode condicionar. Tanto é que eles são domésticos, os domésticos, por exemplo, são domésticos porque eles foram domesticados, a palavra, foram domesticados. E para ser domesticados, os selvagens, por exemplo, cavalo selvagem. Como é que faz para domesticar um cavalo selvagem? Alguém, um cavaleiro, monta no cavalo e ele fica esperneando, 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 esperneando e o cavaleiro fica tentando controlar até que ele se acalma. E é acalmado, pronto, está domesticado. E a partir daí, o homem o controla de acordo com a sua vontade, etc, etc. Mas não ensina ele a falar, não ensina ele a pensar, ensina ele a pular, a correr, a procurar pesquisar, pesquisar coisa parecida, é, correr atrás dos ladrões, etc. Então, é Sim. isso que acontece. Então, quem nos fala a respeito deste assunto aqui maravilhoso, nos esclarece tudo com relação a se os animais podem ou não podem ser médios, é o espírito Erasto, um dos protetores do nosso Kardec. Nota: na Revista Espírita de setembro de 1861 encontra-se minudenciado um processo empregado pelos educadores de pássaros sábios com o fim de fazê-los tirar de um maço de cartas as que se queiram. Muito bem. Comentários ou Não, comentários? não dá. Tá, beleza. Então nós vamos agora passar. Eita, nós vamos agora passar para um outro capítulo, capítulo 23, que fala a respeito das obsessões. Então, os itens são obsessão simples, fascinação, subjugação, causas da obsessão, meios de a combater. Item 237. Lá se vai a leitura. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira lista a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham o combate à influência dos maus e, se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se for a verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Muito bem. Então, o que o nosso texto está dizendo, Sandra, é que a obsessão só se dá com o espírito imperfeito, inferior. Espírito evoluído nunca constrange médium nenhum ou pessoa nenhuma a fazer aquilo que eles querem. Então, a obsessão só se pode falar em termos de imperfeição de espírito sobre encarnados. Agora, existem, Sandra,
alguns tipos de obsessões, por exemplo, de encarnado sobre desencarnado, de desencarnado sobre encarnado, de desencarnado sobre desencarnado. Ou seja, é uma confusão terrível. Então tem gente que acha que a obsessão só se dá de desencarnado para encarnado. Mas não. A gente se faz de vítima. Então a gente não teria, entre aspas, capacidade de fazer mal para ninguém. A gente só sofre o mal deles, o que não é verdade. Isso. Às vezes também, o espírito que está junto do obsediado, ou coisa parecida, é também influenciado negativamente pelo obsediado. Em forma de vingança, tem espírito que obsedia o outro por conta de vinganças, etc, etc. Então ele está dizendo também que existem três tipos de obsessões: a obsessão simples, a obsessão fascinação e a possessão. E ele vai nos explicar o que significa cada uma delas a seguir. 238. Dá-se a obsessão simples quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium se acha exposto a isso, sobretudo, no começo, quando ainda lhe falta a experiência necessária, do mesmo modo que, entre os homens, os mais honestos podem ser enganados pelos velhacos. Pode-se, pois, ser enganados sem estar obsediado. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e que não se disfarça. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. O médium reconhece sem dificuldade a felonia e, como se mantém em guarda, raramente é enganado. Este gênero de obsessão é, portanto, apenas desagradável e não tem outro inconveniente além de opor obstáculo às comunicações que desejara receber o espírito sério ou dos afeiçoados. Podem incluir-se nesta categoria os casos de obsessão física, isto é, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de alguns espíritos que fazem se ouçam espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Pelo que concerne a este fenômeno, consulte-se o capítulo das manifestações físicas espontâneas. Bom, então a obsessão simples, pelo nome, pelo nome a gente já distingue, né? Que não é uma obsessão, vamos dizer assim, muito. Não estou encontrando a palavra aqui. Não é uma obsessão ferrenha, vamos dizer assim. Não estou encontrando a palavra certa no momento. Uma obsessão é algo obstinado. E na obsessão simples, não é uma obsessão duradoura. Ela é temporária, pouco tempo. Vai uma vez, de vez em quando aparece de novo, acontece de novo, etc. Agora, nos outros tipos de obsessão, o caso já muda de figura, porque fica algo mais real, mais intenso. A palavra é essa, mais intenso. Mais intenso. E ele está dizendo que até os bons médiuns pode acontecer esse tipo de obsessão. E também em médiuns inexperientes pode acontecer casos em que eles são cometidos por esse tipo de obsessão. E aí
é por conta da inexperiência, né? Da inexperiência e da falta de vigília, né? De vigiar e orar conforme disse-nos Jesus. Então, este é o fenômeno chamado obsessão simples. Quer comentar a respeito? Porque o processo é muito sutil. Então a gente tem que ter sensibilidade. E realmente o estudo tem muita importância. Eu já tive, assim, umas vontades aleatórias, tipo, como se fosse uma segunda, 8 horas da noite. Aí vou comprar uma cerveja para tomar. Coisa que normalmente é muito difícil, a não ser seja um feriado, tem um aniversário, alguma coisa assim. Uhum. Não é como se eu estivesse aqui e depois do estudo eu olho na conveniência e comprar 2 cervejas. Do nada. Hoje eu já percebo, antigamente eu até já sucumbi a essas coisas, achando que era minha vontade, porque para sair da rotina. Hoje eu vejo que não. Hoje eu sei quando eu quero ir numa praia, tomar 2, 3 cervejas para tomar meu sol, vir para casa e pronto. E aí eu já sei que eu tenho uma. Ah, não vou buscar turbin, não. Vou tomar uma cerveja ali. Não vou. Sabe? Você sabe que é. A vontade não é minha, pelo menos não completamente. Porque a gente não é vítima, né? A gente abre a porteira para que se aproxime. Pois ô Sandra, pois é. Às vezes a vontade, assim, numa hora estranha, esquisita, é, a gente precisa desconfiar. Porque é numa hora de festa, numa hora que a gente é acostumado lá de vez em quando e tal. Mas numa hora esquisita, nessa, por exemplo, que tu falaste agora, é de desconfiar que alguma coisa não está certa. Ó, rapaz, isso não é hora de eu sentir vontade de fazer tal coisa assim, assim, assim. Aí lembra da história de André Luiz, nosso lá, Sexo e Destino. O camarada que estava de manhã no apartamento dele e tal, aí o espírito influenciou, né, para ele tomar cedo de manhã. Então é isso. Esses horários esquisitos e estranhos que a gente tem vontade de fazer alguma coisa externa está nos querendo induzir para que a coisa aconteça. Então, tem que ficar de olho para que a gente não seja envolvido naquele momento. Continuando. Fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. É isso aqui. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando este absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro, acreditar, isso aqui é muito interessante, que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos, os mais inteligentes sobre outro aspecto, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha cuja influência ele sofre. Isso aqui é muito interessante. Já dissemos que muito mais graves são as consequências da fascinação. É efetivamente a graças à ilusão que dela decorre, que o espírito conduz o indivíduo de quem ele chegou a apoderar-se, como faria com um cego
e pode levá-lo a aceitar as doutrinas mais estranhas, as teorias mais falsas, como se fosse a única expressão da verdade. Rapaz, que coisa mais esquisita. Ainda mais, pode levá-lo a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. Compreende-se facilmente toda a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito que se agarra à pessoa não passa de um importuno pela sua tenacidade e de quem aquela se impacienta por desembaraçar-se. Na segunda, a coisa é muito diversa. Para chegar a tais fins, preciso é que o espírito seja destro, ardiloso e profundamente hipócrita, porquanto não pode operar mudança e fazer-se acolhido por meio da máscara que toma e de um falso aspecto de virtude. Os grandes termos, caridade, humildade, amor de Deus, lhe servem como de carta de crédito, porém, através de tudo isso, deixa passar sinais de inferioridade que só o fascinado é incapaz de perceber. Nossa, que coisa mais interessante. Foi por isso mesmo, o que o fascinador mais teme são as pessoas que veem claro. Daí o consistir a sua tática, quase sempre em inspirar ao seu intérprete o afastamento de quem lhe quer abrir os olhos. Por esse meio, evitando toda contradição, fica certo de ter razão sempre. Olha só, Sandra. Olha só que coisa mais espetacular isso aqui. Isso aqui, quando eu falei um pouquinho antes da leitura desse texto, que tem obsessores de encarnados para encarnados, lembra? Isso aqui, Sandra, pode ser encaixado em líderes religiosos sobre os seus tutelados, seus fiéis. O que eles fazem? Eles são extremamente hipócritas e, através de palavras bonitas, eles escondem as suas intenções para com seus fiéis. E não adianta que os fiéis sejam inteligentes. Não adianta. Não adianta. Não adianta que os seus fiéis sejam inteligentes. Mesmo assim, eles fazem com que estes fiéis se tornem cegos por conta das suas lábias. Então está explicado, ô Sandra, por que líderes religiosos tomam conta de multidões de fiéis, mesmo que os fiéis sejam inteligentes, mas não conseguem enxergar aquilo que está diante dos próprios olhos. E aí, quando eles têm medo de que aqueles seus tutelados abram os olhos, eles fazem o quê? Com que os fiéis tenham medo. Não, lá é do demônio. Se você for para lá, você vai para o inferno, etc, etc, etc. Então, são obsessores de encarnados. Eu tive conhecimento, Sandra, de uma fascinação extremamente estranha e terrível que aconteceu com um professor meu de faculdade. Eu fazia o curso na UFMA
E lá eu conheci um professor que foi o meu melhor professor de física. Espetacular o cara. Um excelente professor. Aí esse professor, a gente se conheceu e tal, e se conheceu por conta da doutrina. Ele se converteu à doutrina e muito inteligente e começou a estudar a doutrina profundamente, passou a conhecer profundamente a doutrina. E além disso, era um excelente palestrante, sabe? De uma hora para outra, de uma hora para outra, todo mundo admirava o cara, sabe? Todo mundo conhecia aqui no movimento e admirava o cara. De uma hora para outra, ele começou a andar a pé, só de sandália. Começou a se alimentar de forma esquisita, estranha. Começou a se alimentar totalmente diferente. Começou a definhar. Deixou a barba crescer, deixou o cabelo crescer. E aí, os líderes do movimento espírita da nossa capital começaram a chamar ele de meu irmão, presta atenção. Tu estás numa situação de fascinação. Presta atenção. Presta atenção, meu irmão. Aí o que foi que aconteceu? Os espíritos que eu fascinava, porque eram dois, começaram a ficar preocupados com isso. Ele abriu os olhos, porque ele estava cego. Abriu os olhos. E aí começaram a incutir na cabeça dele que a gente, que o movimento queria tirar ele do caminho certo. E ele começou a se afastar do movimento. Começou a se afastar do movimento. E por conta disso eles envolveram o grande professor, inteligente, grande palestrante, de tal forma que levaram ele a óbito, Sandra. Do Ele que ele frequentava. morreu? Oi? Oi? Do que ele morreu a causa? Bom, Por que foi que ele morreu? Bom, por conta da obsessão, e os espíritos diziam um monte de coisa, ele começou a fazer, deixou de comer carne, deixou de se alimentar e se alimentou de outra forma, aí começou a definhar, e aí ele foi ficando prejudicado da memória e do raciocínio e da mente. Ele chegou a me dizer, Sam, que se ele assistisse um filme hoje, amanhã, se ele assistisse o mesmo filme, no mesmo horário de hoje, ele não se lembrava de ter assistido o filme no dia anterior. Por conta da memória ficou enfraquecida e o raciocínio ficou prejudicado. Resultado, ele era casado, ele tinha carro, deixou de andar de carro, começou a andar a pé, etc, etc. A esposa colocou a culpa de tudo que aconteceu nele no espiritismo, sabe? A esposa ficou revoltada por conta disso que aconteceu com o cara. O que significa dizer? O texto nos diz que, que o fascinado pode ser ignorante e pode ser muito inteligente. E isso significa também dizer, Sandra, que qualquer um de nós pode ser fascinado por uma entidade desse tipo. Depois, olha só, uma manifestação, uma reunião mediúnica aqui no Centro Espírita, os espíritos que o obsediavam, se apresentaram e disseram que eram inimigos deles. E eram padres capuchinhos, Sandra, que eram espíritos que obsediavam o cara e que, por conta, logicamente, que eles eram inimigos do professor e levaram ele a esse tipo de coisa. É realmente impressionante o que aconteceu. Comentário, Sandra? Como é que eu fico imaginando quando ele chegou do lado
do lado de lá. É, chegou numa situação extremamente. Ele deve ter chegado numa situação extremamente é, 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 triste, Sandra. Uma situação extremamente vexatória. Uma situação de desespero Eu já total. ouvi dizer, eu já ouvi dizer que a fascinação ela é mais complexa do que a subjugação para tratar, É, porque tudo depende do livre-arbítrio, né? De uma atitude do obsediado. isso. Mas como é que faz se ele está com o pensamento todo distorcido e está manipulado? Pois Porque é. a subjugação é do ponto de vista mais físico, né? É mais A físico. fascinação é do ponto de vista É, mais mental, psicológico, inclusive. psicológico. É realmente impressionante. É muito complicado porque nesse tipo de coisa, como a gente falou há pouco, o espírito afasta a pessoa da, né, da sociedade para evitar que ele abra os olhos. Ele quer permanecer que o fulano fique cego o tempo todo para ele poder controlar e dominar e fazer dele um bonequinho, uma marionete. É muito interessante esse assunto, Sandra. Muito interessante. Quer comentar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Isso é o tipo de assunto que a gente tem que estar visitando o tempo todo. Justamente porque a gente está passivo de cair nisso. É qualquer um. Qualquer um. Agora, o vigiar e orai e prestar atenção na coisa é importante a gente olhar. Né? Porque assim, a gente não está bem 100% das vezes. Porque às vezes a gente está num negócio de vigiar e orar, e às vezes acontece alguma coisa que a gente deixa cair, fica triste por alguma coisa, fica com raiva. E aí nesse momento aqui que você é pego disso. Você está mais vulnerável. Está vulnerável em qualquer momento, está mais vulnerável e eles aproveitam a oportunidade para se aproximarem. Se aproximarem. Bom, então nós vamos ficando por aqui, Sandra. E, Certinho. e a gente na Esse próxima. assunto eu acho que você já ouviu esse capítulo aí, né? É o que tem? Capítulo Que vinte e tem três. nuances. Então, eu acho que ele é longo, né? Porque esse assunto tem É, muitas nuances. tem Eu nunca muita. li ele. É verdade. Em partes, quando eu faço do Ed, né, e tal, mas ele, o tal, não li. Certo. Tá, então nós vamos ficando por aqui, porque nosso horário está acabando. E vamos fazer a prece para nós, para a gente encerrar o trabalho de hoje. Certinho. Mentalizando a figura do nosso Senhor Jesus, que nos permite estar presente nesse momento, que nos auxilia, nos trazendo um ambiente de harmonia, tranquilidade, e através dos nossos guias, dos nossos protetores, dos amigos, nos auxiliam no aprendizado. Que a gente possa internalizar todas essas questões ligadas à mediunidade e que a gente possa usar isso em prol do nosso próximo, seja ele encarnado ou desencarnado. Sendo assim, Senhor, te peço que essas energias boas, salutares, cheguem até os nossos companheiros que não puderam se fazer presentes e que também cheguem àqueles que, porventura, estejam sofrendo algum tipo de influência negativa dos irmãos que ainda se prendem na maldade, na mágoa, na vingança. Que eles possam, através da tua misericórdia,
abrirem as mentes e os corações e achar o caminho do bem. Sendo assim, Senhor, damos por encerrado o estudo do livro dos médiuns da noite de hoje. Assim seja. Assim seja. Sandrinha, tchau, tchau. Bom resto de semana. Tá É, ficando cada vez melhor. tá, Ah, que maravilha. tá ficando muito E bom. agora que tá na metade, Tá na metade do livro. Tá muito bom. Tchau, querido. querido. Boa semana. Beijo nas tuas meninas. Ah, ok, obrigado. Tchau, tchau.